Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Jeito Digital, a vida é desse jeito. Segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Estamos ao vivo em nossas plataformas digitais do facebook.com/Jeito Digital Oficial e facebook.com/SulTV RS. Sul TV, o seu canal digital. Destaques da semana. Cães podem sentir o cheiro do seu estresse, diz estudo. E é verdade, né? Minha cachorra aqui sabe quando eu estou alegre, quando eu estou triste, quando eu estou estressado. Pesquisadores da Queen's University, da Irlanda do Norte, descobriram que cães conseguem identificar o cheiro de estresse através do suor e da respiração. O estudo foi publicado na revista famosa PLOS ONE. Talvez a sensação de que você tem, que o seu cão é quem mais lhe entende, talvez seja realmente uma verdade, né? Eu acho que está correta a afirmação. De acordo com os pesquisadores, os cães são capazes de identificar sinais de estresse, mesmo em pessoas desconhecidas, utilizando o faro. E a gente sabe que faro de cachorro não falha. A Acer trouxe diversos produtos inéditos e experimentais para o BGS 2022. A Acer foi uma das grifes que marcou presença na 13ª edição da Brasil Game Show e, assim como diversas outras, focou em trazer seus produtos para que o público degustasse tudo que a empresa tem a oferecer no ecossistema gamer, de cadeiras e monitores até teclados e tecnologias inéditas. Por falar em tecnologias inéditas, uma tecnologia muito legal que a Acer trouxe para esse evento e que faz parte lá do seu stand, do Domo, dedicado ao dedicado ao Spatial Lab, uma tecnologia capaz de reproduzir imagem 3D sem óculos. Anotaram aí? Reproduz ambientes em 3D sem ter óculos, sem ter a obrigatoriedade de usar os óculos 3D. E está usando uma tecnologia semelhante, se não me falha a memória, a Nintendo 3DS, mas com recursos ainda mais avançados do que os recursos da Nintendo. Um dos produtos que era muito esperado eram os monitores 4K com diversas câmeras que rastreiam a retina do olhar humano e são capazes de dar uma profundidade, mesmo que você olhe para outros lugares ou movimente a cabeça. No modo 3D, a resolução é 2K, 2K para cada olho, né? Bem entendido. Além disso, pessoal, o visor pode funcionar fora da tomada com uma bateria externa, além de ter software de inteligência artificial, converte as imagens 2D em 3D, permitindo ao usuário assistir vídeos, realizar tarefas de maneira tridimensional. E apesar de tudo isso, um dispositivo que pode ser comprado à parte. A Acer reforça que, para esta característica do produto, para usar o máximo da sua condição, é necessário uma configuração bem parruda e uma placa de vídeo, no mínimo, uma RTX 3070, que não está baratinha não, hein? Está muito cara, ainda mais agora com esse negócio de garimpar Bitcoin. Mas vamos que vamos. Xiaomi vai encerrar o serviço de armazenamento de fotos da nuvem. Serviço de fotos na nuvem. Ô, Vanessa, tu sabia que a Xiaomi tem esse serviço? Eu não Não sabia, sabia não. disso. Não, Eu né? conheço a Samsung tem, eu sei que a Apple também tem, mas a Xiaomi, até por eu nunca ter tido um aparelho Xiaomi, eu não desconhecia. Para mim era um
realmente um fato desconhecido. E, segundo a notícia, a Xiaomi pode descontinuar o recurso Gallery Sync do Xiaomi Cloud, ou seja, vai acabar com a nuvem, né? Embora a empresa tenha oficializado a notícia, o desenvolvedor, que eu nem vou arriscar o nome, é um nome russo, sei lá que nome, que diabo é esse, descobriu a informação em um rascunho do anúncio do código da interface MIUI, pouco conhecido, pouco conhecido, com certeza. O Gallery Sync oferece 5 GB de armazenamento gratuito na nuvem para fotos, vídeos, aos donos dos dispositivos da Xiaomi ou Xiaomi. Além disso, há uma opção paga para mais espaços para os usuários, a exemplo aí do Google Drive e outros serviços de nuvem disponíveis na internet. Agora, a grande notícia da semana é que células cerebrais criadas em laboratório aprenderam a jogar o Pong. Acreditem, cientistas da Austrália conseguiram ensinar células cerebrais criadas em laboratório a jogar Pong. A informação é da BBC, via Eurogamer. De acordo com esta reportagem, a emissora britânica, pesquisadores da empresa australiana anunciaram o feito no último dia 12, no periódico Neurion, que publica artigos de neurociência revisados por pares. O texto explica que essas células cerebrais criadas em laboratório são conectadas ao jogo, aparentemente são capazes de aprender a jogar Pong em apenas 5 minutos de gameplay. É fantástico. É inteligência artificial criada em laboratório. Que dia é hoje? Hoje é 17 de outubro de 2022 e a gente comemora, nesse dia 17 de outubro, o Dia da Agricultura. Esta data é celebrada uma das mais velhas, uma das mais antigas atividades humanas, a arte de cultivar a terra. Também é dia da valorização do queijo de leite cru, uma delícia. Tá? E dia internacional para a erradicação da pobreza e também o dia do comércio. Eu trabalhei muito tempo no comércio e nem sabia que 17 de outubro se comemorava o dia do comércio. Jeito digital também é cultura, né? Jeito digital, a vida é desse jeito, tem o apoio de assistência técnica do Viso. Vegeagem-se, Sadi Machado, consultor da Exnem e corretor de imóveis da Remax, LPS Rádio, Ômega Balonismo, RMS Telecom e Sul TV RS. Participe pelo nosso WhatsApp interativo 999516 358. O principal programa, ou a principal atração, o assunto do programa de hoje é metodologias e procedimentos para uma vida saudável. E, segundo esse estudo, câncer tem cura sim. O poder da informação na transformação social. E para falar disso, nós trouxemos o professor Cláudio Demuzak, graduado em Ciência da Computação, pós-graduado em Especialização de Engenharia de Software e mestre em Educação e doutor em Informática na Educação. Boa noite, professor Cláudio Demuzak. Boa noite a todos, boa noite, Vanessa, Viso e todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui para conversarmos esses assuntos. Boa noite, Vanessa. Tudo bem por aí? Boa noite, tudo certo, graças a Deus. Eu estou vendo que onde vocês estão está mais frio do que aqui hoje. Eu estou de manga de camisa e vocês de casaquinho aí, tá frio aí, é? Aqui tá fresquinho. Tá fresquinho. Tá Tudo certo. isso, amor pelo verão, Viso? Já tá de camisetinha, já tá já estou torcendo pro verão comemorando aí chegar. a entrada da primavera, a possível chegada do verão, né? Viva o verão! Tô dentro. É isso Bom, aí. é isso aí, né? Meu amigo professor Cláudio Demuzak,
Vamos começar pelo início, dando uma pequena ideia do que é o multiverso, ou metaverso, para o pessoal que não acompanhou os outros 3 programas, esse é o 4º, né? Saiba um pouquinho do que se trata. É. Então, vamos recapitular rapidamente, numa frase de 8 linhas, a possibilidade de a gente entender o que vem a ser metaverso, né? Ao contrário do que muita gente pensa, não se trata de um aplicativo e nem se trata de uma aplicação dirigida a um segmento social, nada disso. Trata-se de um ambiente, como é a internet. A internet é um ambiente onde hoje nós fazemos inúmeras ações, tarefas para as sociedades contemporâneas hoje. E o metaverso também é um ambiente que propicia as pessoas a criarem segmentos, né, de uma realidade virtual, onde você pode realizar inúmeras ações, confraternizar com pessoas, criar cursos, criar entretenimento, aprendizagens e conhecer o que está se produzindo na indústria, no comércio, em todas as áreas de atuação humana. Metaverso, o nome já diz, né, segundo o seu criador do Facebook, meta, porque pressupõe-se inúmeros universos que podem ser criados para cada atividade ou ação que se queira realizar. Daí a predisposição de a gente entender isso como um conglomerado de possibilidades de interação humana. Beleza. Um dos exemplos de metaverso, mesmo que na ficção, é reproduzido no filme Matrix, né? Esse Matrix mais novo aí, até o Homem-Aranha também. Aliás, os super-heróis aí da Marvel. Hã? O Avatar também. Avatar também, né? O cinema está entrando nesse mundo do multiverso, do metaverso, para explicar um pouquinho para o público em geral do que se trata. É uma revolução, né? Assim como foi a internet nos anos de 95 aqui no Brasil, é uma revolução no mundo, onde promete trazer aí grandes transformações e um enfoque totalmente diferente em todas as atividades humanas, tanto na área da saúde, educação, lazer, produção industrial, comercial, enfim, né? Vai abranger todos os ramos de atividade humana, o multiverso, o metaverso, que vai nos possibilitar grandes avanços, principalmente na área da medicina e da indústria, né? Podendo testar na prática aquilo que a gente só fazia na teoria, né? Simular ambientes é uma das principais virtudes ou características desse multiverso ou metaverso. Fazer com que as ideias que nós tenhamos possam acontecer na realidade para ver onde é que vai dar na prática. Puzáquio, metodologias e procedimentos para uma vida saudável. E aí tem uma afirmação que me deixa assim esperançoso. Câncer tem cura. O mal do século tem cura. Nós vamos, lá no finzinho do programa, abordar esse tema e, se não der tempo, a gente faz um outro programa para falar especificamente da questão do câncer, que é o mal do século disparado, né? A doença mais terrível que apareceu para nós aí nesses últimos anos. O poder da informação na transformação social, ela vem desempenhando o seu papel aí na sociedade, também trazendo novos conhecimentos e novos hábitos. Os nossos desafios são grandes, né, Musaque? E a tecnologia atropela o progresso, sem dúvidas. Devemos nos preparar e nos associar a processos e procedimentos na inteligência humana para conhecer como funciona a máquina humana, toda essa carga, né, de remédios, complexos vitamínicos, seus benefícios e também os seus efeitos colaterais indesejáveis. Tudo como se diz, né? Eu tinha um médico que me dizia, olha, o remédio ele te dá com a mão direita, mas te toma com a esquerda. Então há que se ter muito cuidado, né?
nesses tratamentos para a gente ter uma coisa bem equilibrada dentro da realidade. A nossa missão, Musaco, é trazer pessoas do programa, né, para divulgar os conhecimentos, né, do nosso organismo, os resultados da nossa incrível alquimia, que é o nosso corpo, né, o nosso corpo humano. O nosso principal objetivo é diminuir a influência perversa da saída apenas do recurso medicamentoso da indústria farmacêutica, né, que realmente, em se tratando de câncer, se montou aí uma indústria de ganhar dinheiro em cima dessa doença maldita. Isso, se Deus quiser, está com os dias contados. Então, vamos começar te perguntando, seriam os deuses astronautas? Vamos lá. Nada a ver, nada a ver. Seria o metaverso uma nova oportunidade de desenvolver uma vida saudável? E aí? A fórmula é muito fácil. Buscar conhecer o corpo, suas necessidades, e suas capacidades e fraquezas. Nosso corpo é perfeito. Nascemos todos alcalinos, né? Um bebê, quando nasce, ele é alcalino. Quando somos bebês, né? O corpo possui uma alcalinidade ideal. E durante nossa vida, com nossa alimentação errônea, nós vamos produzindo índices de acidez tão prejudiciais à saúde. Então, precisamos estar regulando continuamente nosso corpo para que se torne alcalino novamente. E aí a gente se apropria de uma série de alimentos, né? Por exemplo, o limão. O limão, muita gente pensa que ele é ácido, mas quando ingerido ele se torna alcalino e faz um bem enorme. O limão eleva o pH do sangue para 73, 7,35 e 7,45, que é o ideal. Nós temos esse índice alcalino do sangue, nós temos com a saúde bastante defendida contra os nossos inimigos. Quando atingimos essa alcalinidade, nós combatemos bactérias, micro-organismos, vírus, etc. E aí o procedimento são 2 limões por dia são necessários para a dose diária de vitamina C, entre tantos outros benefícios. São mais de 30 páginas dedicadas para demonstrar os benefícios do limão, né? Ô, Musaco, me diz uma Diga. coisa, esse consumo do limão, ele, por exemplo, pode ser numa limonada, pode ser espremer o limão numa água e tomar, como é que é administrado isso aí? Não. Você deve tomar o suco de limão puro pela manhã, antes do café da manhã, sem água, sem açúcar, somente os limões espremidos. Aí vai fazer careta, né? Não tem problema. Você engole, em seguida você toma o seu café normalmente. Mas isso aí é que nem café sem açúcar, né, Musaco? As primeiras 10 vezes tu faz cara feia, depois tu acostuma. Acostuma e toma feito chá, né? Agora, existem outros alimentos que são alcalinos que fazem um bem danado para a saúde. Por exemplo, melancia, espinafre, manga, mamão, maçã. São alimentos que devolvem ao corpo índices alcalinos. O que acontece com a alimentação? Rapidamente aqui num parênteses. O nosso corpo ideal é o alcalino. Nosso pâncreas trabalha para essa alcalinidade. Mas o que a gente faz? Coisa errada. A gente come produtos ácidos demais. Carne à bolonhesa, pizza, pão, molhos incrementados, gordura de carne, todas essas delícias que nós encontramos nos bares e restaurantes do mundo, eles fazem o que no teu corpo? Eles fazem com que teu índice de acidez aumente. Quando você tem uma acidez geral no teu corpo, você está aberto a todo tipo de malefício. Por quê? Porque as bactérias, os micro-organismos nocivos ao corpo humano adoram o ambiente de acidez. É ali que eles comem e se reproduzem. Quando você tem uma dieta saudável, o que você faz? Você elimina a possibilidade desses micro-organismos se procriarem dentro do teu corpo e começarem a te fazer prejuízo nocivo à sua saúde. Daí, quando você entra numa dieta correta, você começa a arrumar essa casa e aí você começa a ter uma vida saudável, começa a estragar menos os órgãos, o teu fígado perde a gordura, o teu pâncreas trabalha normalmente, a tua digestão é melhor, você não tem
refluxos alimentares, as tuas fezes saem normalmente sem precisar esforço algum, a tua urina não fede, tem uma cor ideal. Enfim, tudo funciona no teu organismo quando essa alcalinidade é alcançada. Por isso é que é uma questão de postura, né? E por que o metaverso é importante? Porque você pode introduzir essa cultura do bem viver, do bem alimentar, nos diversos contextos do multiverso. Qualquer que seja o ambiente que você estiver propiciando, uma conversa, um diálogo, um texto, etc., você coloca esses princípios alimentares de forma correta. Então, por exemplo, num cenário de um ambiente onde está havendo uma conversação, ao invés de você botar uísque e caipirinha na mesa, você coloca produtos que sejam ideais para a saúde. Claro que você não vai fazer uma festa à base de doses de brócolis e folhas de rúcula. Qual é a graça de participar de uma festa? Vai ser um fracasso. É um fracasso total. Mas você pode chegar em casa e dizer, bom, eu comi excessos, eu produzi uma série de incoerências, comi o que não devia. No dia seguinte, eu vou comer corretamente, para fazer com que o meu índice suba novamente, né? Porque ele vai descer, ele vai cair, o índice de alcalinidade vai cair no dia seguinte, porque o fígado e o pâncreas ficaram sobrecarregados com toda essa acidez ingerida. É por isso que eu me sinto uma pilha descarregada. Não tem mais alcalinidade. Ô, Vanessa, tu queria fazer uma pergunta? Vai lá. Duas coisinhas. Eu queria perguntar para ele o que pessoas que não podem ingerir limões assim diariamente podem fazer para substituir. Porque já não foi a primeira pessoa que eu ouvi falar em acelerar metabolismo, melhorar a imunidade e tal. Só que eu, por exemplo, sou uma pessoa que não posso consumir limão todo dia. Eu fico com erupções cutâneas assim horríveis, inclusive aftas na boca. Aí eu queria ver o que essas pessoas, assim como eu, que são teoricamente alérgicas, poderiam consumir, né, substituindo esse alimento. A substituição de frutas cítricas é um assunto muito sério. E normalmente tem pessoas que não podem tomar antibióticos e também tem que enfrentar o inimigo de maneira natural. Então tem que conhecer bastante a força que alguns alimentos têm. Para você tirar o limão, você vai ter que se agarrar, infelizmente, a processos complexos, vitamínicos, como a vitamina C, por exemplo. Dobrar a tua quantidade de vitamina C em Draja para que você possa ter a dose diária de vitamina C. Para você ter uma ideia do que representa 1/3 de uma xícara de suco de limão, ele faz funcionar todo o teu organismo em diferentes escalas. E se você não toma esse limão, bom, você precisa de uma fruta cítrica que você consiga aderir, por exemplo, laranja, o mesmo frutas abacaxi, enfim, frutas que tenham alguma citricidade, que possam que você possa assimilar, né? Eu não tive ainda nenhum caso de pessoas com rejeição ao limão, né? Você é a primeira que está me falando. Eu tinha que ser uma exceção à parte, né? Como sempre. A gente encontra com facilidade pessoas que não consomem. E o vinagre de maçã, Musaca? Tem vários nutrólogos que indicam, né? Consumir o vinagre de maçã. Orgânico. Sim, é fundamental. Eu vou falar mais adiante sobre as riquezas do azeite e do vinagre de balsâmico. Então vamos deixar para depois. O próprio vinagre balsâmico também. Eu ia perguntar sobre o benefício do kefir também, os bichinhos de iogurte. Sim. Já que você tocou nesse ponto, deixa eu abrir um parênteses bem rápido. Vamos lá. Você deve tomar, sempre que possível, e ingerir produtos que possuem esses bacilos, porque eles são importantes para melhorar a tua vida saudável do estômago, né? A tua flora. E eu recomendo uma marca que é boa, tão boa quanto outras, que é o Yakult, né? Aquele Yakultzinho que a gente dá para as crianças. Aquilo você deve tomar até os 90 anos. Mas, de preferência, entre as refeições, nunca durante uma refeição. Ali no meião, né? Depois que terminou a digestão do café da manhã ou do almoço,
3, 4 horas da De tarde, lanche. você toma um Lanche da manhã, Lanche. lanche da tarde, Isso aí. lanchinho. Isso aí. Ele tem Ok. assim uma ação benéfica extraordinária, porque ele refaz e o teu estômago, às vezes, ele tá sobrecarregado com as coisas que você não devia ter comido no dia anterior, etc. E aí, então, o Yakult faz um bem danado. Ainda bem que agora vendem versão de litro, né? O Yakult não é só mais a... Eu já compro de litro, que é 750 ml, já cada vez que eu vou no mercado. Fica mamando o litrão, né? Adoro! Navegar, meu amigo Musaki, é preciso. Assim como dormir bem é indispensável à saúde física e mental do ser humano. Eu andei pesquisando essa semana aí, Musaki, e descobri que, cara, eu estou dormindo muito mal. Vai começar pela posição errada, né? Não uso o travesseiro no meio das pernas, dos braços, enfim, eu estou dormindo totalmente errado. Enquanto a gente sabe que dormir do lado esquerdo e com o lado esquerdo virado para baixo é o ideal, né? E usar o travesseiro para confortar pernas e braços também é ideal. Eu estou realmente bem errado nisso e vou tentar corrigir, embora eu sempre durma do lado direito, a minha posição predileta é essa, né? Agora, o mais importante é dormir do lado esquerdo, segundo eu tive pesquisando e quero confirmar contigo aí depois. Por que essa posição é tão indicada e como o metaverso pode nos ajudar a melhorar a nossa qualidade do sono? Ótima, pergunta muito boa. Bom, vamos começar desde o início. Primeiro, a gente tem que dormir, segundo estudiosos no assunto, 8 horas por dia. 6, 7, 8 horas por dia. Completamente no escuro. Por quê? Porque a gente precisa produzir melatonina, que é um ingrediente importante para refazer as nossas ações cerebrais, etc. Até porque o sono refaz segundo alguns estudos, o nosso histórico diário, né? Tudo aquilo que a gente ouviu, percebeu durante o dia, está num espaço aguardando que seja analisado e seja transformado. Vou falar em palavras bem simples para o público entender. É aquilo que faz muito sentido para você com coisas que você já conhece, e ele entra para se reestruturar dentro da tua cabeça aquilo que a gente chama de conhecimento. E o resto é posto fora. E essa limpeza do teu HD principal, né, da tua memória principal, ela é feita durante o sono. Daí o sono ser primordial e deve ser realizado todos os dias. Agora, você tocou nesse ponto do lado, né? De acordo com filosofias orientais, indiana, chinesa, tibetana ou até a tailandesa, aqueles povos lá que têm 5.000 anos, o lado esquerdo do corpo é totalmente diferente do lado direito. Até algumas tradições monásticas budistas, por exemplo, eles incluem dentro dos seus preceitos para os monges dormirem sobre o lado esquerdo. O lado esquerdo do corpo é o lado dominante do sistema linfático. A maior parte da linfa drena para o duto torácico localizado no lado esquerdo. No seu caminho, a linfa transporta proteínas, metabólitos de glicose e produtos de desperdício que são purificados pelos linfáticos para serem drenados para o lado esquerdo. Por exemplo, o estômago e pâncreas estão pendurados para o lado esquerdo. Quando você se deita do lado esquerdo, ambos penduram naturalmente, permitindo uma digestão ótima e eficiente. Por exemplo, a comida é impulsionada a mover-se naturalmente através do estômago e as enzimas pancreáticas são secretadas gradualmente e não de um só golpe, o que acontece se você deitar do lado direito. Por isso que pessoas acordam de madrugada com refluxo, porque estão dormindo do lado direito, estão sacrificando a digestão. Ao deitar-se do lado esquerdo, portanto, o fígado e a vesícula penduram do lado direito. Descansar do lado esquerdo permite-lhes pendurar e secretar suas preciosas enzimas para o trato digestivo, emulsionando as gorduras e neutralizando os ácidos estomacais.
Porque o que isso acontece? Quando o sistema digestivo é estimulado desta forma, o seu ciclo de digestão é mais curto e não te deixa adormecer o resto da tarde, por exemplo. Você faz o teste aí de descansar 10 minutos do seu lado esquerdo depois de comer. Você vai ter uma digestão ótima. Outra questão, já que você tocou nesse assunto, é a função cardíaca. Mais de 80% do coração está do lado esquerdo do corpo. Se você dormir do lado esquerdo, a linfa drenada para o coração será movida pela gravidade, tirando o trabalho do seu coração enquanto você dorme. A aorta, que é a maior artéria do corpo, ele sai pelo lado esquerdo e arqueia para a esquerda antes de descer para o abdômen. Então, ao dormir do lado esquerdo, o coração bombeia mais facilmente o sangue para a aorta descendente. E qual é a relação que a gente teria isso com o metaverso? É que você pode demonstrar nos cenários qual a melhor posição no dormir e o que acontece com o organismo. Por que é importante você dormir com um travesseiro entre as pernas para você ajustar a tua coluna na parte dorsal? E por que eu devo dormir abraçado num travesseiro? Para você acomodar a sua coluna nas vértebras superiores de tal forma que elas não se agrupem, fazendo com que você tenha dores musculares no dia seguinte. E isso você deve, a gente chama comumente de ricardão, né? É aquele travesseiro comprido que dá tanto para as pernas quanto para os braços. Esse é o companheiro ideal para a gente dormir, né? Você vira de lado, leva o ricardão para o lado. Você vira para o outro lado, leva o ricardão para o outro lado. Mas a gente é casal, mora numa cama 2 pessoas, então um ricardão para cada um, para não dar briga. O importante é que você se junte pernas e braços num movimento que deixa a sua coluna na posição ideal. Se você encostar os joelhos dormindo com os joelhos dobrados, um joelho no outro, você está sacrificando a tua coluna de uma forma muito drástica. Em pouco tempo você vai ter dores lombares e vai prejudicar bastante o desenvolvimento da sua coluna. Você tem que afastá-los. Por que às vezes, quando a gente está deitado num sofá e posiciona a perna de cima, em cima de alguma coisa, fica tão delicioso? Porque a coluna se encaixou ali no modelo, no movimento perfeito. Aí a gente vai para a cama e bota uma perna sobre a outra, machucando terrivelmente a sua coluna. Basicamente é isso. E eu vejo que o metaverso pode mostrar isso nos cenários. Quando a cena for esta em questão, mostrar como as pessoas devem dormir de uma forma histórica, induzir nos filmes, nas novelas e nos contos, etc., esse modelo de dormir, para que as pessoas, de forma subliminar, comecem a aceitar a ideia de olha que legal dormir dessa forma, etc. Acho que o multiverso teria uma função aí medicinal bastante interessante. Interessante. Voltando aos alimentos, Musaka, eu andei dando uma olhada aí, uma pesquisada, enfim, né? Uma das grandes contribuições para melhorar a nossa saúde vem de um alimento que é muito famoso lá pelo Nordeste. Aqui pelo Rio Grande do Sul não se tem muito isso. Até se tem, né? Porque hoje em dia no mercado tem tudo. Nós estamos falando do coco. Por que, Musaki, que o coco, né, deve ser introduzido na alimentação diária de todo mundo? O coco hoje é bastante controverso na internet. A gente encontra lá no YouTube doutores falando a favor e outros falando contra. Acho que tem mais pessoas falando a favor do que contra hoje em dia, por causa dos inúmeros trabalhos científicos publicados no mundo inteiro sobre os benefícios do coco. O coco tem 3 partes. Tem a casca, tem o suco de coco que você toma, e tem uma coisa chamada copra, que é aquela parte branca, molinha do coco, que quando o coco está bastante maduro, muita gente rala para fazer doces, etc, etc. Essa copra, ela deve ser consumida. Você toma água de coco, pede para alguém abrir o coco para você e você come aquela polpa. Aquela polpa é rica em óleo de coco e faz um bem danado. Para você ter uma ideia de como é benéfico o óleo de coco,
a gente usa hoje o óleo de coco para várias coisas. Então, tem os procedimentos. Por exemplo, 2 colheres de óleo de coco de manhã e 2 colheres de óleo de coco à noite são altamente indicados para a saúde, porque ele age diretamente em vários locais e vários benefícios que ele faz no corpo humano. Você evitar, por exemplo, o óleo de cozinha e utilizar somente o óleo de coco para fazer arroz, fazer refogados, etc. Não ter mais o óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha ele é trans. Aquecer um óleo, ele virou trans, e trans é prejudicial à saúde. Então, você pode aquecer o óleo de coco sem problema nenhum, porque o óleo de coco é graxo e ele é de gordura saturada, altamente saudável. E qual que seria mais saudável, o azeite de oliva ou o óleo de coco? Porque eu vejo muitas pessoas são falando duas também. coisas diferentes. O óleo de coco é para cozinhar, ele para ir a alta temperatura e cozer os alimentos. O azeite de oliva ele deve ser consumido in natura. Em espécie alguma, ele deve passar por quentura, porque ele vira trans. E é um trans muito mais perigoso do que o próprio óleo de cozinha. Então, para você ter uma ideia, o óleo de coco ele faz um bem danado para doenças cardíacas, por exemplo. Existem locais no mundo, como a República das Filipinas, que tem o maior consumo de coco do país e a mais baixa taxa de doença cardíaca. Todo mundo lá toma óleo de coco e toma água de coco o dia inteiro e colocam o coco no alimento de uma forma geral. Osáquio, nós usamos aqui o azeite de coco, o óleo de coco comprado em balde, né? Balde de 5 quilos. Isso. Só que o azeite é estranho, né? Porque ele, agora no inverno, aqui no Rio Grande do Sul, ele é que nem banha de porco, ele solidifica. Ele fica sólido. Mas se você comprar em vidro, como eu compro no supermercado, está lá na gôndola dos óleos, tem o óleo de coco. Você coloca ele numa leiteira, com metade de água, em banho-maria, antes de consumir de manhã, você dá uma aquecida na água e espera um pouquinho, porque rapidamente ele derrete. Aí você toma as 2 colheradas, bochecha, não engole rapidamente, faz um bocejo com 2 colheres de óleo de coco na boca, e você vai melhorar toda a saúde dentária. Você vai matar tudo que tiver de ruim nos seus dentes. Mas se cozinhar, por exemplo, carnes com óleo de coco, beleza, né? Eu estava fazendo até arroz com óleo de coco. Sabe por que eu parei um pouco? Eu parei um pouco pelo seguinte, porque o arroz ele esfria um pouquinho, ele já endurece o óleo, né? Fica estranho. O arroz tem que ser consumido na hora, tem que fazer a quantidade para aquela refeição. Perfeito, né? Pouquinho. Se uma pessoa ingere diariamente, por exemplo, água de coco, ela vai aumentar o nível de HDL, conhecido como o colesterol bom, que a gente chama. Isso. E quando cai no estômago, ele se transforma em monolaurina, que mata bactéria, fungo, vírus. É muito benéfico. Muito utilizado para tratamento de pacientes com resistência ao uso de antibiótico. Eu não posso tomar antibiótico. Então, ele faz um tratamento na base de óleo de coco. Para você ter uma ideia, o leite materno ele é rico em ácido láurico. Ele tem 14% de gordura saturada, o leite da mãe. O óleo de coco tem 47% dos ácidos graxos. Então, para diabetes, por exemplo, não há problema nenhum em ingerir o óleo de coco. Pelo contrário. O coração utiliza melhor essa energia. Muito bom para a digestão após a ingestão de alimentos. Ingerindo óleo de coco, você vai comer menos, porque ele te dá menor sensação de fome. Mais saciedade. Isso. E uma maneira de desenvolver a cultura do consumo do coco seria, nos mundos criados pelo metaverso, colocar pessoas comendo, tomando água de coco, comendo o coco no próprio coco, enfim, mostrando para as pessoas como aquilo é saudável, né? Então, a recomendação que eu deixo é que você tome as 2 colherinhas de óleo de coco antes, por exemplo, daquela dose de limão diária. Você toma as 2 doses, faz um bocejo, engole, depois toma a dosezinha de limão e, em seguida, toma o seu café. Aí, uma observação que eu quero fazer bem rapidinho. Nós temos uma chamada
uma, um procedimento importante, é que você não escove o dente antes do café da manhã. E, ao escovar o dente, não use pastas com flúor. Acabe com o flúor na sua vida. O flúor é um veneno. Os países de primeiro mundo não usam flúor, porque já foi caracterizado em trabalhos científicos o malefício que é o flúor. Os dentistas vão te matar, Mozart. Vão. Porque toda a nossa água é fluorada, o nosso sistema de água potável no Brasil, toda ela é a base do flúor, e o flúor é um veneno. Recebe flúor. Por que tem o flúor? Porque o flúor causa doença, e doença é bom para o mercado farmacêutico. Então, é uma idiosincrasia imaginar por que fazemos errado. Pois fazemos errado porque existe um lobby para que se faça errado. Bom, aí eu não quero entrar nesse mérito, mas, enfim, se você puder, compre a pastinha de dente, aquela para criança de 0 a 2 anos. Aquela pastinha está escrito assim, ó, sem flúor. Esta é ideal para você tomar. Ok? Bom. Eu uso a Sensitive, porque eu tenho sensibilidade nas gengivas. Mas durante um curto espaço de tempo. Sim, mas você pode usar por um período curto, até que a sensibilidade se cure, e você voltar à pasta de dente sem flúor. Muzak, outra coisa importante, né, que a gente pode entrar, é importante para a vida saudável, né, é uma região do corpo humano, que é conhecida como pélvica. Que região é essa, Muzáquio? E por que a gente deve ter tanto cuidado com essa região? Olha só, o assoalho pélvico ele funciona como uma rede de sustentação que evita, por exemplo, a bexiga caída e perda de urina involuntária. Ela ajuda na continência urinária e fecal e na atividade sexual de uma maneira geral. Por exemplo, ele sustenta as vísceras abdominais e da pelve. O peso do bebê, por exemplo, durante a gestação, e ajuda a expulsar o bebê na hora do parto. Então, essa musculatura pélvica que fica na região íntima, ela pega toda a região glútea e pega a região íntima. Então, os músculos do assoalho pélvico têm 3 funções: suportar a bexiga, intestino e útero. Mantém no lugar adequado a bexiga, previnem que a urina e as fezes saiam do corpo de forma não intencional e evita desconforto de você tossir ou dar uma gargalhada mais alta e sem querer se urinar, né? Por que isso acontece? Porque você está perdendo aquilo que a gente chama de a força da musculatura da região pélvica, que se chama esfíncter. O esfíncter é um músculo que controla basicamente o ânus e a vagina. Esse esfíncter é responsável em fazer com que você se utilize do músculo para produzir as fezes, para sair as fezes e para fazer a sua urina, né? Urinar. Se essa esfíncter estiver fraca, perdendo força, você começa a fazer de forma involuntária tanto o xixi quanto as fezes. Então, é muito perigoso. O que eu preciso fazer? Bom, as pessoas que atingem a idade, 50, 60, 65 anos, elas têm um comportamento social que não é benéfico para a saúde. Por exemplo, elas têm uma perda da motivação sexual, perdem o parceiro, ficam sozinhos e não conseguem mais uma atividade sexual, uma vida plena, ativa sexualmente. Por quê? Porque o sexo é um grande propulsor do movimento e do fortalecimento da região pélvica. Mas não é só sexo. Pode ser também exercícios pélvicos que você faz na sua ginástica diária para fortalecimento. Então, eu deixo uma dica aqui, por exemplo, um exercício rápido, que é você se deitar de barriga para cima, colocando a cabeça numa montanha de travesseiros e dobrar as pernas de tal forma que você plante os pés no chão, abra as pernas e aí você faça uns movimentos pressionando os músculos do ânus e da vagina, contraindo, ora sim, ora não. Você contrai, segura, solta. Contrai, segura e solta. Lentamente. Faça uma série de 10 contrações
Primeiro para a vagina, depois para o ânus, né? Claro, nos homens vai trabalhar também a questão da uretra e a questão do ânus, igualmente o exercício. Fazendo isso 10 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, você consegue devolver à esfíncter o movimento que ela precisa, o fortalecimento que ela precisa para ela dominar e controlar a sua região íntima com relação à continência. Para quem tem esse tipo de problema, esse é um exercício que pode te ajudar muito. Musáquio, nós havíamos assim conversado nos bastidores que é muito importante o consumo de complexos vitamínicos, né, para suprir aí as deficiências do nosso organismo, as deficiências diárias, né, que a gente acaba não consumindo determinados alimentos e existe uma deficiência de determinadas vitaminas, principalmente a vitamina D3. Eu queria que me falasse um pouquinho mais, ampliasse aí o que é a vitamina D3 e por que é tão importante consumir a vitamina D3. Bom, primeiro vamos explicar o seguinte, que embora a gente chame de vitamina D3, a gente comete um errinho clássico aí, que a vitamina D3 não é uma vitamina, ela é um hormônio, né? E a principal função ela é absorver o cálcio de alimentação e da suplementação que você possa vir a tomar. Então, você poderá ter prejuízo na saúde dos ossos, já que o cálcio é a principal contribuição na manutenção óssea. A carência do cálcio, ela promove osteopenia e osteoporose, ou seja, os ossos sofrem um processo de desmineralização. E aí nós precisamos de cálcio para o coração, fundamental para os músculos e para a contração muscular. Se houver carência de cálcio no corpo, o organismo retira dos ossos e coloca na circulação para uso geral do corpo humano. Por isso, a vitamina D é fundamental e exerce papel relevante nessa retenção. Então, uma das coisas que eu peço para os meus pacientes tomarem, por exemplo, é magnésio. O cloreto de magnésio, que é o mais baratinho, você vai na loja, compra o 33 mg, coloca o saquinho num vidro de 2 litros, sacode bem, coloca na geladeira e toma um gole de manhã todos os dias. O que você vai estar fazendo? Você está tomando magnésio para quê? Porque o magnésio é responsável em manter o cálcio nos ossos, já que o corpo tende a roubar o cálcio dos ossos para outras necessidades. Aí, então, por que eu preciso de vitamina D? Porque o teu corpo consome o cálcio que tem. E eu preciso colocar uma vitamina que é capaz de fazer essa retirada do cálcio dos alimentos e colocar. Bom, mas aí temos outro problema. É que se você tomar cálcio em Drágia, segundo a indústria farmacêutica, esse cálcio não vai para os ossos. Ele vai para o coração, ele vai para os órgãos moles. Coração, bexiga, rins. Ele não vai para o lugar que deve ir. Ah, mas então o que eu devo fazer para o cálcio ir para o lugar onde deve ir? Você deve tomar um cálcio que é preparado com R2. O R2 é uma vitamina, tem o apelido de GPS. Por quê? Porque ele pega o cálcio e leva direto para os ossos mesmo. E você deve tomar, e vem junto na composição o cálcio D3, o magnésio. Então, você consegue, tomando, logicamente, com acompanhamento médico, você toma esse tipo de cálcio, você vai estar colocando condições no seu organismo. Por exemplo, uma pessoa que caminha e sente dores nas juntas, ela está tendo problemas. Tem que ir ao médico para ver do que se trata. Provavelmente, e normalmente falta de vitamina D. Tem pessoas que nunca tomaram vitamina D na vida. Por quê? Porque ou elas tomam bastante sol durante o dia, e pelo sol você consegue construir vitamina D no corpo, mas se você é alguém que trabalha num ambiente fechado durante o dia, não pega sol nunca, provavelmente você vai chegar aos 40, 50 anos com problema de carência de vitamina D e descalcificado, vai ter problemas de osteoporose, etc. Vai ser Aonde que eu consigo isso? Coma peixe, arenque, sardinha, salmão, bacalhau, fígado de boi, derivados do leite em geral, você consegue
um complexo vitamínico bom. Ou então você toma mesmo as dragas, 2.000 unidades diárias, já é um bom número para Duas, você. 2 gramas, 2 miligramas, não, 2 gramas. É uma drajazinha que tenha 2.000 UI, né, como nós chamamos. Ah, sim, tá, ok. E toma aquela do tipo D3, quando você for na farmácia, me dá a vitamina D, D3, porque a D3 é de origem animal. E a de origem animal ela é mais eficiente, ela é mais eficaz. Mas deve Muito consultar o bem. seu médico para ver qual é a dosagem diária que você deve tomar. E tomar sol. Pela o seu corpo, 60% dele, 20 minutos de sol. Lembrando que o horário mais adequado para você tomar sol, para conseguir a vitamina, é naquele horário que todo mundo chama de proibitivo, que é das 10 às 14 horas da tarde. Porque é aquele sol que irradia de cima, que é o benéfico para a produção de vitamina D. Então, tem muita gente que leva crianças até às 9 horas no parquinho, aí já 10 horas já vem embora para casa. Depois leva a criança às 3, 4 horas da tarde para tomar sol. Não adianta nada. Tem que ser no horário forte, 20 minutinhos. Não é 2 horas, 1h30, porque aí você vai desidratar a criança, além de possibilidade de queimar a pelezinha. 20 Muzaki, minutinhos. você falando aí e eu me lembrando aqui, me transportei para 1997, no ar Exame Médico, com Paulo Solano. Vem aí, João Carlos Visorek e o Band Informática. Ah, Caramba, meu! Parece exame médico hoje aqui, o jeito digital. Que loucura, hein? Mas tu sabe que eu dei uma viajada, cara, e me lembrei do anúncio na Rádio Bandeirantes, quando a gente ficava ali na antessala esperando terminar o exame médico para entrar o Band Informática. E eu fiquei sim. te ouvindo assim e me transportei. Tive que dividir isso aí com vocês. Bom, tu me acompanhou lá na Bandeirantes, né? E sabe como é que era o nosso Band Informática lá. Época Saudoso, boa. dos anos 90, 2000, né? Terminou em 2006. Sim, sim. Meu amigo Paulo de Musacchio, tu sabe que tem uma coisa que me deixa meio. Como é que eu vou te dizer? Uma coisa que tu falou hoje me deixou meio preocupado. Eu queria que tu me dissesse, assim, esclarecesse um pouco mais o que é verdade e o que é mito no uso do óleo de cozinha, esse óleo normal, óleo de soja. Sim. Qual é Então, o benefício e qual é o malefício que traz para a saúde? Ou só traz malefício? como a gente disse, primeiro vamos declarar que todo e qualquer óleo de cozinha é nocivo para a saúde. Todo e qualquer óleo. Óleo de semente de girassol, óleo disso, óleo daquilo, todos eles são prejudiciais à saúde, porque esquentou o óleo, ele vira trans. E ele virou Eu trans. sou um sobrevivente, então, porque eu sempre usei essa porcaria. Não, nós não morremos por usar óleo de cozinha. Nós morremos aos poucos por usar óleo de cozinha. E aí as doenças que vêm aos 50, 60, 65 anos são provenientes dessa diária metodologia ruim de alimentar-se. Lembra que eu falei que você come comida ácida e aí você prejudica a tua alcalinidade e depois o corpo tenta se refazer com a alcalinidade novamente. Então, esse ciclo é altamente prejudicial. Então, tem um monte de coisas produtos que a gente consome diariamente que nos levam à acidez para índices perigosos. E o óleo de cozinha é um deles, infelizmente. Então, o que acontece com o óleo em temperatura de fervura? Ele oxida e vira trans. E a oxidação ela gera substâncias nocivas relacionadas ao aumento do risco de doenças cardíacas. Por exemplo, o excesso de óleo, quando comemos frituras por imersão, provoca excesso de gordura e aumenta o risco de formar placas que podem levar ao infarto, por exemplo. Uma das maiores causas de mortalidade no Brasil. E o que é mais perigoso é a reutilização do óleo também pode levar à aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura, cálcio e outras substâncias nas artérias. Esse quadro ele dificulta a passagem de sangue nos vasos
e chega a causar infartos, hipertensão, derrames, enfim, os principais Bom, problemas. comer pastel no Ah, bar da esquina, não, nem não. pensar, né? O que eu digo muito Nem para os meus pensar. pacientes é o seguinte: doutor, o senhor está me proibindo, tudo é de bom. Não. Você pode levar uma vida saudável em casa e, eventualmente, você comer uma porcaria. Eu levo meu filho uma vez por mês no McDonald's, mas é uma vez por mês, não é 3 vezes por semana comendo sanduíche. Ah, sim, com certeza. Entendeu? Então, claro, de vez em quando nós estamos numa festa e todo mundo saiu para jantar à noite, tem uma montanha de batatinha frita, que é o alimento que mais faz mal no mundo, né? Está no top da alimentação negativa para a saúde, exatamente por causa dessa produção. É ruim, Musac, restaurante? mas é Qual é o bom. É ruim, bom, mas é danado. bom. Qual é o restaurante que no final da noite pega todo aquele óleo e bota no lixo? E no dia Ah, seguinte abrem latas novinhas? Não tem. nenhum. E aí, Com certeza cada vez nenhum. que aquele óleo chega numa temperatura de fervura, ele dobra, triplica, quadriplica a complicação. É Então, por complicado exemplo, comer bem, né, Musac? a Vanessa falou no óleo no azeite de oliva. Deixa eu explicar uma coisa sobre o azeite que você precisa ter bem atenção. Existem 4 características no óleo de azeite de oliva. Primeiro, que ele precisa ser extra virgem. Ele é um resultado da primeira prensada. Então, a primeira espremida da oliva, da azeitona, é esse chamado extra virgem. Extra virgem é o mais caro. O mais caro, lógico. Mais caro. E depois ele tem que ser prensado a frio. Se colocar no calor, ele vira trans. Aí é um azeite que não presta. Outra coisa, ele precisa ser armazenado em vidro. E esse vidro precisa ser escuro. Ele não pode ter o raio de sol. Se incidir sobre ele, luz clara, a luz bater, oxida. Oxidou, já Tipo era. vinho. Pode botar Vinho pegou botar ele sol, fora. já era. Já era. Então por isso que o vidro do azeite do galo, que é o que eu compro, ele é um verde bem escuro, bem Bem escuro escuro, mesmo. Por isso. E o ideal não é você deixar ele na mesa ou na cozinha, na claridade da cozinha, é você guardar Dentro ele do dentro do armário. armário escuro. Dentro do armário bem escuro. Isso. É onde eu Vai guardo o servir vinho. no almoço, vai lá e pega ele. Tá? Musáquio, não dá para esquentar o óleo de oliva, estou fazendo errado. Nós temos uma panela elétrica aqui, eu unto a panela elétrica com azeite de oliva, que fica mais gostoso, e jogo a carne ali enfim, né? Para cozinhar. Então, Estou fazendo deixa eu errado. te dizer o que fica Cozinha gostoso. primeiro e joga o óleo depois. Não, faz assim, ó. Cozinha com óleo de coco, e na hora que você for servir, você coloca umas fileirinhas de azeite. Pronto, você vai ter uma Tipo comida... salada. Salada aqui em casa é Exatamente. assim, ó. Salada de alface, por exemplo, né? Alface americana. Faz alface, pica, eu quebro toda ela, um salzinho, vinagre de maçã e Isso. azeite de E oliva. azeite. Mas pode colocar em cima da comida também, que é maravilhoso. E um peixinho com azeite de oliva, um limãozinho, um azeite de oliva é maravilhoso, né? Ô, Musac, Muito bom. nós ficamos devendo, já me apitando aqui a produção, que o nosso tempo está esgotado. E eu queria introduzir a questão do assunto câncer. Vamos fazer uma pequena introdução aí. O Lauro que nos perdoe, vamos passar um pouquinho do tempo. Eu queria falar num programa seguinte, um trabalho de uma cientista chamada Badwick, Johanna Badwick. Olha só, ela recebeu 7 indicações ao Prêmio Nobel. Que beleza. Ela era uma especialista em gorduras e lipídios e uma das primeiras investigadoras a falar sobre a importância do ômega 3 e dos benefícios do óleo de coco para a saúde. Dizem as más línguas que o lobby das indústrias farmacêuticas trabalharam para que ela nunca ganhasse o Prêmio Nobel, já que suas aplicações medicinais eram realizadas com produtos naturais e não medicamentosos. Eu acredito. Eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho dela e sobre o procedimento. Eu tenho tratado com meus pacientes e tenho tido bons resultados com o protocolo Badwick. Tá. Vamos fazer assim, como o tempo esgotou mesmo, Musac, não vamos dar spoiler. Aguardem um próximo programa onde nós vamos tratar exclusivamente de câncer. Ótimo.
Pode ser? Podemos combinar assim? Pode ser. Já fica combinado aqui um novo programa para a gente falar só sobre os procedimentos da cura do câncer, né? E eu quero falar também um pouco sobre... Eu só precisava... Eu vou fazer como consideração final, elucidar para a população que te ouve essa questão da mamografia, já que a gente está vivendo o Outubro Rosa. A mamografia é altamente prejudicial à saúde. Há campanhas e campanhas no mundo inteiro pedindo para as pessoas fazerem a mamografia para detectar câncer na mama. Acontece que a mamografia ela não previne o câncer, ela detecta. O que é detectar? É a pessoa que já está com câncer e você faz a mamografia, já estou com câncer, e vai tentar curá-lo. Quiçá que o câncer esteja no início, que é mais fácil o processo. Então, o que eu preciso fazer para que eu não chegue à posição de uma mamografia detectar o câncer? É que eu faça um exame de termografia. O exame de termografia, na região das mamas, vai me indicar se eu estou propenso a um nódulo perigoso. Então, o que tem que fazer as pessoas entenderem que a termografia não é invasiva, você pode fazer quantas vezes você quiser, não machuca o teu corpo. O que machuca é raio-x. Toda vez que você fizer mamografia, você vai predispor aquele corpo a ter câncer de mama. Então, veja, eu faço todo ano o meu exame de mama, mamografia. O que aconteceu comigo? 5 anos depois eu peguei câncer. Então, as pessoas estão pegando câncer por fazer o exame de mamografia. E é isso que eu quero denunciar, denuncio na minha rede o tempo todo, falando que as pessoas... mas a termografia é cara, custa R$600 o exame. Bom, R$600 é muito mais barato do que o primeiro remédio que você toma para curar o câncer de mama. Sem dúvida. Então, você tem... Agora, claro, você vai fazer termografia até os 45, 50, 55 anos. A partir daí, a partir dos 50, 60 anos, aí você faz a mamografia. Mas não antes. Tem meninas de 30, 35 anos fazendo mamografia. Vão pegar câncer antes dos 50 anos. Okay. E toda a informação que você encontra na mídia, ela diz o quê? Faça o exame de mamografia, indicado pelos especialistas e pelos farmacêuticos. Claro, eles querem que você adoeça. Eles não querem que você... Que loucura isso, né, Musaca? É um lobby forte. O ministério que existe no mundo é para produzir a doença, não a cura. A cura não interessa aos produtores de remédios. O que interessa é que o povo esteja doente. Mas se os povos não adoecem, nós temos que produzir procedimentos para que eles adoeçam. E um deles é esse. O analogia, né? Só vende antivírus se existir o vírus na nossa área de tecnologia informática, né? Exatamente. Assunto para o próximo programa, então. Câncer e a indústria do câncer, ok? Isso. Hoje, Vanessa, dá o teu boa noite final aí para o pessoal. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada pela participação do Musac, né? Sempre trazendo bastante conhecimento. E até a próxima segunda-feira. Agradecemos ao Musac, mais uma vez, o tempo dele aí, que é precioso, né? Hoje nós tivemos na direção geral Lauro Pons, na assistência de direção Irene Griggs, a apresentação do programa João Carlos Vizorek e Vanessa Souza Vizorek. Até a próxima segunda-feira. Tchau, pessoal! Beijo nos corações. Este foi Jeito Digital. Apresentação João Carlos Vizorek. Não esqueça, este programa é apresentado todas as segundas-feiras, às 20h30, na Sul TV e no Facebook da Sul TV. Reapresentado aos sábados e domingos, na LPS Rádio, às 8 da manhã. Este programa também fica disponível nas plataformas do YouTube e também no Spotify do Jeito Digital.